Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, boa noite a todos. A gente precisa às vezes perder o mau hábito, né, de às vezes nos travar por olhar a igreja e falar, são poucas pessoas. Porque a gente se esquece que no livro de Apocalipse diz que os anjos são milhões de milhares. E eu creio que todos eles, o céu inteiro está de olho em nós. Então não é as cadeiras vazias que a gente tem que se travar, não. Isso não importa. Temos que pregar, temos que ministrar como se tivesse lotado. Como se fosse a última ministração nossa. Com aquele primeiro amor mesmo, com aquele temor mesmo. Assim como o pastor Mauro estava aqui agora. O livro que a gente vai ler, as palavras que Jesus vai liberar, pela misericórdia do Senhor, eu entendi da Bíblia como um todo, lida um pouco mais de 80%, para a honra e glória do Senhor, estou finalizando. É um resumo de toda a Bíblia, de toda a humanidade, de tudo que foi criado, de tudo que está na terra hoje, de tudo que ainda vai existir. Ele se resume em poucas palavras. Está em João 15, 5, a parte C do versículo. Coloque-se de pé. Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. É o suficiente. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu filho Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez de poder estar aqui, Senhor, ministrando, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter colocado em mim a responsabilidade, a incumbência de poder trazer um alimento para a tua noiva, Senhor. Fale conosco, continue falando conosco assim que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Pai, que todo roubador de mensagem venha a ser amarrado e destruído, e não é bem-vindo no nosso meio. Que toda palavra que eu lançar agora venha a ser a tua vontade e não a vontade do homem. Quem crê comigo diz amém. Pode tomar o teu assento. Para quem não foi no culto ontem em Caraguá, a mensagem é a mesma, para a honra e glória do Senhor, e o título é: a ausência de Jesus pode nos levar à morte. A gente sabe, ou a gente deveria saber, a igreja como um todo, que a salvação, ela já aconteceu. A gente precisa ter um entendimento que a salvação, ela não está mais na mão de Deus. Ela não está mais totalmente dependente de Jesus, totalmente dependente de Deus. Para onde a gente vai quando morrer? Isso está na nossa dependência, na nossa atitude e conduta que estamos fazendo aqui hoje. O grito já foi dado na cruz. Tem um louvor que diz isso, né? Pai, está consumado. Ali aconteceu tudo que tinha para acontecer. Às vezes a gente tem o erro de achar que é normal que a minha vida conjugal ou a sua vida conjugal, sua vida familiar, minha vida familiar, a sua vida com os amigos, com os parentes, é normal de te atrapalhar no relacionamento que você tem com Deus. E isso não é normal, isso não pode te atrapalhar. Até porque a salvação, ela é individual. Se algo que está próximo de você, perto de você, está te atrapalhando, revê isso no Senhor.
Não adianta a gente vir para o culto, vir para a igreja. Eu estou pregando João 15, verso 5. Aquela parte C que Jesus disse. Não adianta a gente vir para o culto e dizer que ama a Deus. Jesus, eu te amo. Só que Ele vai olhar para ver se a gente está obedecendo a palavra dEle e não estamos obedecendo. Automaticamente esse amor é mentiroso. Automaticamente esse amor é um amor falso, não é um amor verdadeiro. Porque Ele já diz, aqueles que me amam obedecerão a minha palavra. Não adianta só baixar algumas músicas, alguns louvores e colocar no carro e escutar, andando de carro por aí e falar, Jesus está presente aqui no meu carro. Eu estou ouvindo o louvor, me arrepiei, Jesus está aqui e Deus está aqui, mas quando Ele olha para você, Ele não vê uma atitude de obediência. Vamos ser sinceros, até porque na minha mente, na minha coerência dos meus pensamentos, eu imagino até o diabo, Lúcifer lá no inferno, às vezes ouvindo louvor e se lembrando quando estava no céu. Então ouvir louvor é fácil. Fazer as coisas de qualquer jeito para Jesus é fácil. A gente precisa ter em mente que sem Ele nada vamos fazer. Sem Ele a cura não vai chegar. Sem Ele você não vai conseguir ser usada, Priscila. A gente precisa colocar Jesus na nossa frente. A gente precisa lutar pela presença dEle. A gente comete um grande equívoco de olhar para alguém que está falando a verdade e falar que aquela pessoa é uma pessoa arrogante. A pessoa está ministrando a palavra de Deus, ou não ministrando, mas a sua conduta de vida é verdadeira, e as pessoas olham e falam, aquilo ali é arrogante. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, porque uma mulher ficava próxima de Paulo e dizia para os dois, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é homem de Deus, preste atenção. Até o momento que ele se cansou daquilo ali, ele olha para aquela mulher, espírito imundo, sai dela, espírito de adivinhação. E nunca mais você vai voltar aí. Aquela cidade foi empobrecendo por causa dela, ela ficou sem dinheiro. Então ele e Silas foram presos. Eles diziam que eles estavam pregando mentiras contra a cultura deles. A Bíblia diz que um homem importante de lá, eu não me lembro o nome que a Bíblia dá para ele. Os oficiais, se não me falha a memória, prenderam Paulo, prenderam Silas, deixaram eles nu, bateram neles publicamente. A Bíblia diz, Atos 16. Arrebentaram com os dois, foram presos. Aí a Bíblia diz que eles começaram a orar de madrugada, começaram a louvar ao Senhor, veio um grande rebuliço lá dentro, tremeu tudo, estremeceu. Eles estavam amarrados, soltou as correntes deles, abriu a cela, o carcereiro se curvou a eles e adorou a Jesus, aceitou Jesus, ele e a sua casa. Mas aí, ao amanhecer, a Bíblia diz que aquele homem importante que mandou prender Paulo e Silas, disse, manda soltar aqueles dois lá. Manda soltar eles. Aí vai os soldados, correndo, e chega Paulo, ó, a informação, o decreto é que é para a gente soltar vocês. Aí Paulo olha e diz, o quê? Aquele homem bateu em nós publicamente, e agora ele quer soltar a gente na surdina? Manda eles vir aqui e pedir perdão para nós. Paulo teve arrogante? Não sei, entenda como quiser, mas a verdade estava com ele. Manda aqueles homens vir aqui pedir perdão para mim, que aí eu vou embora. Então aquele homem importante daquela época teve que ir lá e pedir desculpa para Paulo e dizer, eu me enganei sobre você, pode ir embora. Publicamente.
Que arrogância é essa? Que dizem que o homem de Deus tem arrogância. Está na verdade? Está na verdade. Então não é arrogância, é você que se incomoda com a verdade. Você está na mentira. A gente precisa entender que sem Jesus a cura não chega. Sem Ele a porta não se abre. Sem Ele a vida empresarial não anda. Sem Ele você não sai da sua cama. Sem Ele o fôlego de vida não chega a você. Porque Ele estava lá no princípio, João diz isso, Ele era o verbo. Era Ele que estava lá, as coisas foram criadas por intermédio dEle. Por isso que eu digo, a palavra que Ele libera ali é um resumo de tudo o que aconteceu. De toda a tecnologia que ainda vai existir, que nem chegou no coração do homem ainda. Nem chegou na mente artificial que estão criando por aí. Ele já disse, sem mim nada podeis fazer. Isso tudo vai acontecer para cumprir as escrituras mesmo. Então a gente precisa parar com esse tititi, com essas falácias que não nos edificam. Não edifica a minha vida, não edifica a minha casa, não edifica o meu trabalho, então solta logo disso. Abandona logo. Para de perder tempo com coisas que não te edificam. Saia de amizades que te tiram da presença de Deus. Lute pela presença de Jesus, não é fácil, requer renúncia, requer obediência, requer mais temor, mais perdão, mais amor, mais paz e mais verdade. Isso requer de alguém que quer a presença dele de fato. Então a gente precisa parar com esse tititi, às vezes de indiretinhas para os outros no WhatsApp, Instagram e Facebook. Jesus não está nisso. O último que ficou dando indiretinha para ele foi Jó e seus amigos. A partir do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó. Deus em silêncio e Jó e seus amigos um dando indireta para o outro e fazendo caras e bocas as indiretas para Deus. É só você ler o livro de Jó. Até que chegou o momento, no capítulo 38, Deus diz, Jó, se vista como homem, agora que eu vou falar com você. Vou fazer umas perguntas para você agora como homem. Porque comigo não tem indireta, eu ouvi tudo que você estava falando com seus amigos. Agora eu quero você responder as minhas perguntas. Onde estava você? Quando eu fiz os alicerces da terra, onde estava você, Jó? Quando eu coloquei a distância do Sol para a Terra, e que a ciência diz que se o Sol ficasse 1 metro à frente da Terra, nós morreríamos de câncer de pele. Onde estava você, Jó? Mais uma pergunta, imagina o Jó tentando responder, mais uma pergunta, segura essa, não é do Enem não, é minha pergunta para você. Da onde vem a força dos cavalos, Jó? Responde para mim, se é que você pode dizer, você está falando um monte de coisa sem saber, rapaz. Até que chegou o momento que no capítulo 42, sem ele perceber, ele já estava dizendo, eu bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos, seus projetos, seus propósitos pode se frustrar. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu ficava ouvindo as pregações no sofá de casa. Eu ficava sentado ouvindo, eu conhecia o Senhor por aí, mas hoje não. Hoje eu fui liberto, porque eu fui no culto, eu saí do meu comodismo. É isso que Jó está querendo dizer ali. Me perdoa, Senhor, por ter falado tanta asneira por aí. Hoje eu sei que eu não consigo fazer nada se não for a tua presença. Livro de Romanos. Capítulo 11, verso 18. Não se glorie contra esses ramos. Olha o que Paulo está dizendo ali, irmãos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz.
mas é a raiz que te sustenta. Eu digo isso com toda a responsabilidade, como homem de Deus. Se as igrejas soubessem do poder que ela tem, se as igrejas soubessem do tamanho, da dimensão que ela é, muitos falsos enganadores não subiriam nos altares dela. Muitas mensagens de mentiras, de autoajudas, a igreja não permitiria, se ela soubesse do poder que ela tem. Até porque se Jesus pregasse o que muitos pregam, ele não teria sido crucificado. Aleluia! Então a gente tem que parar com essa conversinha fiada que temos todos os dias que não nos edificam. Perdemos tempo com coisas em vãos. Praticamos as coisas mundanas sem perceber, mas praticamos. Não, pastor, mas agora, meu Deus, agora eu estou cheio, agora eu vou fazer esses cursos aí, não quero nem saber, vou entrar no curso de teologia. Espera aí, irmãos. Nada contra quem estuda. Eu tenho um projeto com o Senhor que um dia eu vou fazer, se Ele me permitir. Mas primeira coisa, deixa que o Espírito Santo seja o seu professor. Deixa que Jesus esteja com você. Porque se Ele não estiver com você, tudo que você vai aprender lá vai ser para a sua própria destruição. Você vai perder a sua fé, você vai sair do primeiro amor. Temos que parar com essas mazelas de vida no automático com Deus. Eu sempre digo isso. Se para um bom pregador, se para um bom líder, a dependência dele fosse verdadeiramente de um curso de teologia, a gente ia ver Jesus tentando pegar aula com Nicodemos. E a gente não vê isso na conversa dos dois. A gente vê o homem, Jesus, o filho de José, carpinteiro, ensinar um cara que é mestre. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Os mestres da lei só sabem de coisas terrenas. Vai discutir com um biblista, esquece. Se você não colocar Jesus à sua frente, você não vai alcançar nada. A promoção do seu trabalho não vai chegar. Sem Ele, você não vai conseguir sustentar você mesmo. Tem pessoas que precisam ter mais a humildade de dizer nas suas orações, Deus vai falar com alguém. E falar assim, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não tinha conquistado. Melhor. O que o Senhor me deu é do Senhor, o Senhor só está me dando para me administrar. Precisa mais humildade do povo de Deus. Tirar essa presunção das coisas. Ter mais hombridade. Ter mais reverência quando olhar para o homem de Deus e ver que é um homem de Deus. Eu já disse, vou repetir a história de Jesus chegando numa cidade. Ele chega numa cidade, ele avista 10 leprosos, irmãos. 10 leprosos. Os leprosos, Jesus, socorro, bandeirinha branca, não está mais aqui, Jesus, por favor, cara, salva a gente aqui, olha que leproso. Um já contaminou o outro aqui, somos 10, se a gente for lá para a cidade, a gente vai morrer, cara. É uma vergonha atrás da outra. Jesus olhou para eles e disse, seja curado. Jesus disse, vai ao sacerdote de vocês, vocês têm pastores. Não, mas Jesus disse para mim fechar a porta no meu quarto, mas não em dia de culto. Vai ao sacerdote de vocês. Sacerdote? Aquele homem lá, doido, que fala em línguas pra caramba lá, sai correndo por aqui. É ele mesmo.
Porque aquele homem lá fui eu que dei autoridade para ele. Então você não está respeitando as autoridades que eu coloquei nele. Vai até ele lá, no caminho eles foram e foram curados. Mas a gente precisa entender, no nome de Jesus, que foi o Mestre, o Senhor, quem disse isso. Com todo o respeito que eu tenho a Moisés, a Elias, Isaías, Ezequiel, apóstolo Paulo, segundo o coração de Deus, Davi, apóstolo Pedro, não foi eles quem disseram isso. Foi aquele que diz em João 15, verso 5, a parte C, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Foi ele que disse, vai lá no sacerdote de vocês. Para de ficar se enganando por aí, achando que vocês são igrejas, e vocês são membro do meu corpo. Para de dizer que você é um adorador caseiro, que lugar de adorar é no templo. E eu estou com os meus olhos no templo, aí eu procuro você que fica dizendo que é um adorador, eu não te encontro. Aí fica fácil de ser evangelho, fica fácil de ser cristão. Êxodo 33, verso 2 e 3, depois vamos ler o 15 e 16. Mandarei à sua frente um anjo, Deus está falando com Moisés ali, e expulsarei os cananeus. Deus está falando para Moisés, eu vou mandar um anjo para vocês. Os amorreus, os hititas, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês. Olha o que Deus disse para Moisés. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Verso 15. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, nem nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Espera aí, vamos entender. Deus fala para Moisés, Moisés, chegou a hora, vai lá alcançar a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Pega o teu povo e vai para lá. Só que com uma regra, Moisés. É muita santidade que eu tenho, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo para ir na frente. Moisés, anjo? Mas peraí. Não. Ó, Senhor, posso falar agora? Pode falar, Moisés. Se o Senhor não for com nós, nem nos envie. Porque eu sei que pode acontecer alguma coisa no caminho. Eu não confio em anjos, Senhor, eu confio no Senhor. Moisés lutou para ter a presença de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Tome cuidado aonde você pisa, irmão. Tome cuidado com as igrejas que ficam vendo anjo atrás de anjo. Isso pode significar que a presença não está no meio deles mais. É forte o que eu estou falando, e vão arrumando inimigos por aí, mas eu não estou nem aí com cara feia. Então toma cuidado com quem você está deixando colocar a mão na sua cabeça. Toma cuidado com os cultos por aí que você acha que é de Deus, quando na verdade não é, são tudo povo emocionado. Falando de um Deus que não conhece, falando de um Deus que ouviu falar, mas não tem compromisso com a palavra dele. Por isso fica vendo anjo, pela misericórdia ele até deixa ver anjo, mas ele não desce a presença dele, porque se ele descer morre todo mundo. Porque não quer abandonar pecado, não quer abandonar a prostituição, não quer abandonar o sexo fora do casamento. Eita Jesus! Não querem a verdadeira palavra, não querem a minha presença, querem fazer com seus próprios braços. Tome cuidado. Se você tem o costume de frequentar as igrejas, você deixa alguém colocar a mão na sua cabeça. Às vezes você está pegando retaliação sem saber. Livro
2 Samuel capítulo 5, verso 19 ao 25. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Olha a humildade de Davi, reconhecendo que foi o Senhor quem fez. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mas mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta para trás deles e os ataques em frente das amoreiras. Pastor, mas Davi foi vitorioso porque ele era um homem segundo o homem coração de Deus. Negativo. Porque Davi não dava um passo sem consultar o Senhor. Davi não agia sem consultar ao Senhor. As batalhas, as guerras, ele consultava: eu posso ir, Senhor, eu posso ir, Senhor, eu posso ir. E Deus dava estratégia para ele. A gente vê hoje por aí as pessoas pregando e dizendo que você pode fazer tudo. Até pular carnaval agora você está podendo fazer. Uma vez salvo, salvo para sempre, pô. Depois você faz uma quaresma de 40 dias e está tudo certo. Eu conversei com uma pessoa no meu trabalho, essa pessoa disse que a igreja dela, evangélica, faz quaresma também, de jejum. Semana você corta o seu pão, a outra semana você corta o seu café, a outra semana você corta o seu leite com Nescau, a outra semana você corta o seu chocolate, até dar os 40 dias. Você pulou bastante carnaval, né? Eu não sei de onde esse povo tira isso. Aí a gente vai para a Bíblia, você vê em Lucas 9, verso 23, Jesus lhe dizia: quem quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente. É todo dia, irmão. A renúncia é todo dia, não é uma vez por ano. Para de se enganar, não é você quem vive mais, é Cristo que vive em você. Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que tem que te sustentar. Paulo diz isso em Romanos. É ela que tem que te dominar. Pastor, que é a raiz? É Jesus de Nazaré. Ele que tem que estar dentro de você, te guiando, mostrando o que deve fazer, mostrando as estratégias. Se você der um passo sem Ele, você pode afundar. Consulte Ele antes de tomar qualquer decisão. Às vezes a decisão é errada, pessoas próximas de você podem pagar um alto preço. Ah, pastor, isso não acontece. Aconteceu, acontece até hoje. Sem Jesus nada fazemos. Sem Jesus não conseguimos guardar as coisas na mente. Eu peço para o Senhor cada vez mais me dar mais facilidade em ministrar as mensagens, porque eu sei que eu por mim mesmo, que irmãos, é tremedeira. Mas Jesus, vai comigo na minha frente. O anjo da igreja consultou ao Senhor primeiro, e eu sei, o Senhor escolheu que eu ministrasse a tua palavra. Então o Senhor escolheu, não é um homem escolhendo. Precisamos atentar com isso. Coloque na sua cabeça hoje, no nome de Jesus, consulte Ele, requer a presença dEle, porque sem Ele você não vai alcançar nada. Seja humilde, tenha a hombridade de reconhecer que tudo que você conquistou, que você ainda vai conquistar no nome de Jesus, sem Ele você não vai conseguir. Coloca Ele na sua frente. Amém? Deus abençoe, meu pastor.